Hoje estamos com o Caio Fábio. Obrigado. Para muitos pode conhecer através de um vídeo ou de outro, mas para mim você é o retrato de um filósofo, das reflexões que traz. Se você olhar para essa ótica, você também encaixaria como filósofo. Você entende dessa parte assim? Tem muita gente minha vida inteira que fez esse tipo de associação, embora nunca tenha sido a minha busca de identificação. Eu prego o Evangelho de maneira a que também as pessoas de um nível intelectual mais desenvolvido não tenham a suposta dificuldade de dizer que não estão entendendo porque você fez hipersimplificações. Mas eu me acostumei a vida inteira a pregar em várias camadas, às vezes no mesmo momento, numa mesma fala, numa mesma pregação ou num mesmo ensino, tanto faz, ou numa mesma entrevista. Eu tenho aquele nível que eu coloco coisas bem básicas, sobre essas eu digo de novo a mesma coisa num nível um pouquinho mais elevado, e eu subo de até o 8º nível, 9º nível de elevação do mesmo pensamento. Aí tem gente que só entende quando você fala da 5ª vez ou na 6ª vez, com a mesma coisa com outras palavras, usando uma outra semântica para dizer exatamente a mesma coisa. Aí, nesse sentido, eu acho que uma das grandes graças de Deus que Ele derramou sobre a minha vidinha, desde garotinho, desde a infância, desde que eu sei de mim, desde um tempo muito tenro na minha infância, foi a capacidade de falar. E eu sempre falei com muita desenvoltura, muita fluência. Eu venho de uma família onde o português era muito prezado, querido e amado, desde o meu avô, família da minha avó, os dois lados, materno e paterno, minha mãe professora, meu pai um acadêmico, advogado, um homem com um conhecimento cultural universal e da alma humana extraordinário, que só aumentou. E ele me provocava a respeito disso o dia inteiro. Quando eu fazia uma pergunta que ele sabia que se eu pensasse um pouco melhor, eu diria e daria a resposta, ele sempre dizia: não, Caio Fábio, eu já ensinei você a raciocinar a esse respeito. Raciocine e depois me diga o que o seu pensamento lhe falou. Aí eu saía, daqui a pouco eu voltava: olha, o meu pensamento me disse isso sobre aquela pergunta. Aí ele disse: está certo, você viu como é que, se você começar a não ter preguiça de pensar, pensar é uma coisa prazerosíssima, maravilhosa, que dá uma liberdade enorme. Então eu estou ouvindo isso desde 2 anos de idade. Eu chegava com 3 anos, quando a minha mãe me fazia perguntas que eu achava tolas demais para um adulto fazer, eu dizia: por favor, raciocine, mamãe. Ela morria de rir, a minha avó materna vinha às vezes com uns simplismos extraordinários, eu dizia: raciocine, vovó. E a primeira vez que eu me lembro de mim falando em público, eu devia ter uns, no máximo 4 anos, 3 e pouco, em cima de um tamborete, fazendo um discurso para a família inteira, umas 50 pessoas assistindo, e o meu tio gravando numa câmera de preto e branco, de película de cinema antigo, e cinema mudo, mas ele gravava também o áudio em círculo, numa bobina paralela. Depois ele tentava fundir, e a gente via, ou eu me lembro muito bem da fala, e era uma fala politicamente crítica, não era religiosa. Era falando que a maioria dos políticos só sabia roubar. E eu tinha 3 para 4 anos de idade, e eu vou fazer 70. Então, é uma inquietação antiga, que eu acho que é uma herança do meu avô, que foi tudo na política, até o nível de governador, foi prefeito, foi de tudo. Só não foi para o nível federal. Porque ele cansou. Quando ele era governador, ele já cansou
Ele falou, aqui não é o lugar para quem, de fato, com toda sinceridade, está querendo ajudar o próximo. Eu gasto a maior parte do meu tempo fazendo média política para lá e para cá, num tempo em que os políticos eram ainda nobres, considerando aquilo no que se tornaram nos últimos 70 anos, 80 anos, no caso dele, 90 e tantos anos. Eram pessoas clássicas de pensamento, instruídas. Não é como hoje, essa loucura que a gente tem nos parlamentos. Mas, e ele disse muito isso na casa dele para os filhos. E eu cresci ouvindo os meus tios ecoarem, reverberarem no mesmo sentido crítico. Meu pai, ele chegou a pedir ao meu pai para se candidatar num cargo político só para, na última hora, desistir e ajudar a eleger um compadre dele, um amigo dele do interior. Uhum. E meu pai, que detestava política partidária, obedeceu, porque tinha essa coisa também de obedecer a um desejo do pai idoso. E claro, paizinho, fui lá e se candidatou, amealhou uma quantidade brutal de votos. Um pouco antes da eleição, ele falou, eu quero comunicar a minha desistência em favor de que todos os que iriam votar em mim votem no candidato fulano de tal, porque meu pai tem muito respeito, apreço por ele, eu também. Foi a única vez só para constar, e nunca mais quis. Então, política é uma coisa em relação à qual eu nunca quis me envolver, nunca. Mesmo tendo a boa oratória, tinha, de certa forma, aptidão para seguir, né? Eu tive problema com todos os governadores e prefeitos e senadores de todos os lugares onde eu estava mais próximo, porque eles achavam que eu podia me eleger o que eu quisesse. Aí era uma ameaça. Aí eram tudo. No Rio de Janeiro, por exemplo, o problema que eu tive nos anos 90 com o governador Marcelo Alencar, que tinha um ciúme de mim, achava que se eu me candidatasse ao governo eu seria eleito, a qualquer lugar no Senado eu seria eleito, a presidência da República eu poderia ser eleito. E tinha um ódio, porque eu tinha muito mais mídia, sem ser ninguém, sendo só um pregador do Evangelho, e pregando na TV, no rádio, escrevendo artigos nos jornais, pregando nas favelas, nos presídios, em tudo que é lugar, e no Brasil todo e no mundo inteiro, tendo uma cobertura de mídia internacional, que ia do Los Angeles Times, passava pelo New York Times, pelo Chicago Tribune, pelo Miami Herald, que fez matérias longas, enormes comigo no passado, e assim vai, nos Estados Unidos e na Europa mais ainda. Na Europa eu tinha muita mídia europeia, na Inglaterra, na Alemanha, no Le Monde, na França, em todos esses países. E o cara me via ali, e no Rio, com aquelas equipes de televisão que vinham do mundo inteiro, BBC de Londres, TVs da Alemanha, TVs americanas, NBC, ABC, subindo comigo nas favelas ou nos lugares onde eu ia pregar, e para gente desfavorecida, cheio de traficantes que baixavam as armas. Respeito, nosso reverendo está chegando. E a mídia internacional ficava louca. Aqui no Brasil, só quem tinha coragem de subir comigo era a Globo, porque eles vinham escondidos atrás de mim, porque do contrário eles não subiam de jeito nenhum. Porque tinha que pedir autorização pro cara lá de cima. E os estrangeiros eram muito mais ingênuos em relação a isso. Se o cara que eles estão entrevistando, que tem a fama de entrar onde quer, está entrando e dizendo vem com a gente, eles vinham com os sangães deles de luz iluminando para todo lado, na chuva da madrugada, à noite, em qualquer favela do Rio, em qualquer lugar, e a Globo vinha ali, assim, meio escondida, né? A gente está atrás do senhor. Eu digo, então tá bom, vamos lá. Foram anos e anos assim. Então o prefeito, por exemplo, Marcelo Alencar, os 8 anos de governança dele foram assim, o tempo todo achando que eu podia dar uma pernada nele, me candidatar a virar governador quando eu quisesse. O César Maia
que era prefeito do Rio, foi, eu acho que umas 3 vezes prefeito do Rio, no mínimo 2 ele foi. Nas 2 que ele foi em sequência, era muito ciúme de mim. Até o final desse segundo termo dele como prefeito, que um dia ele resolveu conversar comigo sozinho e me chamou para um café e me pediu perdão. Disse: olha, eu concluí, enfim, que o evangelho é assim. O senhor só é como o senhor é porque o senhor é um homem do evangelho. Mas é difícil para quem está de fora, acostumado a ver alguém, quando se mete com qualquer atividade social, que ganha a grandeza da sua, sem pensar nada em troca. sem pensar na permuta. E a permuta é sempre política.